O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 1. Jatugriya da Aparva. Capítulo 148. Os Pandavas na casa de Laka. Vaisampayana disse: então os cidadãos de Varanavata, ao saberem que os filhos de Pandu estavam chegando, ficaram cheios de alegria pelas novidades e saíram depressa de Varanavata, em veículos de vários tipos aos milhares, levando com eles todos os artigos auspiciosos como ordenado pelos sastras, para receber aqueles principais dos homens. E o povo de Varanavata, se aproximando dos filhos de Kunti, os abençoou por proferir Jaya e por circundá-los. Aquele tigre entre homens, o virtuoso Yudhishthira, assim circundado por eles, parecia resplandecente como aquele que tem o raio em suas mãos, Indra, no meio dos celestiais. E aqueles impecáveis, recebendo as boas-vindas dos cidadãos e cumprimentando-os em retorno, então entraram na cidade populosa de Varanavata, decorada com todos os ornamentos. Entrando na cidade, aqueles heróis foram primeiro, o monarca, às residências dos Brahmanes dedicados às suas próprias funções. Aqueles principais dos homens então foram às residências dos oficiais da cidade, e então as dos sultas e dos vaisyas, e mesmo aquelas dos sudras. Ó touro da raça Bharata, assim reverenciados pelos cidadãos, os Pandavas finalmente foram com Purushana diante deles ao palácio que havia sido construído para eles. Purushana então começou a colocar diante deles comida e bebida e camas e tapetes, tudo da primeira e da mais agradável qualidade. Os Pandavas, vestidos em roupas caras, continuaram a viver lá, reverenciados por Purushana e pelas pessoas que tinham suas casas em Varanavata. Depois que os Pandavas tinham vivido assim por 10 noites, Purushana falou com ele sobre a mansão que ele havia construído, chamada de o lar abençoado, mas que era em realidade a casa amaldiçoada. Então aqueles tigres entre homens, vestidos em trajes caras, entraram naquela mansão por insistência de Purushana, como guiacas entrando no palácio de Shiva, na montanha Kailasa. O principal de todos os homens virtuosos, Yudhishthira, inspecionando a casa, disse a Bhima que ela era realmente construída de materiais inflamáveis. Cheirando o odor de gordura misturada com manteiga clarificada e preparações de Laka, ele disse a Bhima: ó destruidor de inimigos, esta casa foi realmente construída de materiais inflamáveis. De fato, isso é evidente neste caso. O inimigo, é óbvio, pela ajuda de artistas de confiança bem hábeis na construção de casas, finamente construiu esta mansão, depois de obter cânhamo, resina, palha e bambus, e embebeu todos em manteiga clarificada. Aquele canalha vil, Purushana, agindo sob a instrução de Duryodhana, ficou aqui com o objetivo de me queimar até a morte quando me vir confiante. Mas, ó o filho de Prita, Vidura de grande inteligência, soube desse perigo, e, portanto, me avisou antes. Sabendo de tudo isso, nosso tio mais jovem, sempre desejando o nosso bem por afeição, nos disse que esta casa, tão cheia de perigos, tinha sido construída pelos canalhas sob Duryodhana agindo em segredo. Ouvindo isso, Bhima respondeu: se, senhor, você sabe que esta casa é tão inflamável, seria bom nós retornarmos para lá onde havíamos ficado alojados primeiro, o palácio. Yudhishthira respondeu: me parece preferível que continuemos a viver aqui sem parecer suspeitar de nada, mas todo o tempo com cautela e com nossos sentidos totalmente alertas e procurando alguns meios seguros de fuga. Se Purushana perceber em nossas expressões que nós temos sondado seus projetos, agindo com pressa, ele pode de repente nos matar queimados. De fato, Purushana pouco se importa com desonra ou pecado. O patife fica aqui agindo sob as instruções de Duryodhana. Se nós morrermos queimados, nosso avô Bhishma ficará zangado. Porque ele, por mostrar sua ira, faria os Kauravas ficarem zangados com ele. Ou, talvez, nosso avô Bhishma e os outros touros da raça Kuru, considerando a indignação por tal ato pecaminoso como virtuosa, fiquem coléricos. Se, no entanto, por medo de sermos queimados nós fugirmos daqui, Duryodhana, ambicioso pela soberania, certamente tramará a nossa morte por meio de espiões.
enquanto nós não temos nenhum posto e poder, Duryodhana tem ambos. Enquanto nós não temos nenhum amigo e aliado, Duryodhana tem ambos. Enquanto nós não temos riqueza, Duryodhana tem ao seu dispor toda uma tesouraria. Ele, portanto, não nos destruirá por usar meios adequados. Que nós, portanto, enganando este patife, Poroshana, e aquele outro patife Duryodhana, passemos nossos dias, disfarçando-nos às vezes. Que nós também levemos uma vida de caçadores, vagando sobre a terra. Nós então, se escaparmos de nossos inimigos, estaremos familiarizados com todos os caminhos. Nós também, a partir de hoje mesmo, faremos com que uma passagem subterrânea seja cavada em nosso quarto em grande sigilo. Se agirmos desse modo, ocultando o que fazemos de todos, o fogo nunca poderá nos consumir. Nós viveremos aqui, ativamente fazendo tudo para nossa segurança, mas com tal privacidade que nem Poroshana nem qualquer um dos cidadãos de Varanavata possam saber o que nós faremos depois. Capítulo 149. O mineiro vai até os Pandavas. Vaisampayana continuou, um amigo de Vidura, bem hábil em exploração de minas, foi até os Pandavas, e dirigiu-se a eles em segredo, dizendo, eu fui enviado por Vidura e sou um mineiro habilidoso. Eu estou aqui para servir aos Pandavas. Digam-me o que eu devo fazer por vocês. Pela confiança que ele deposita em mim, Vidura me disse, vá até os Pandavas e haja para o bem deles. O que eu farei por vocês? Poroshana incendiará a porta da sua casa na 14ª noite desta quinzena escura. Matar queimados esses tigres entre homens, os Pandavas, com sua mãe, é o projeto daquele canalha perverso, o filho de Dhritarashtra. O filho de Pandu, Vidura também te disse alguma coisa na língua Mlesha, a qual tu também deste a resposta na mesma língua. Eu exponho esses detalhes como minhas credenciais. Ouvindo essas palavras, Yudhishthira, o filho sincero de Kunti, respondeu, ó amável, eu agora sei que és um amigo querido e de confiança de Vidura, verdadeiro e dedicado a ele. Não há nada que o erudito Vidura não saiba. Como ele, assim tu és para nós. Não faças diferença entre ele e nós. Nós somos tanto teus quanto dele. Ó, nos protege como o erudito Vidura sempre nos protegeu. Eu sei que esta casa, tão inflamável, foi idealizada para mim por Poroshana por ordem do filho de Dhritarashtra. Aquele patife vil comandando riquezas e aliados nos persegue sem intervalo. Ó, salva-nos com um pouco de esforço do incêndio iminente. Se nós morrermos queimados aqui, o maior desejo de Duryodhana será realizado. Aqui é o arsenal bem equipado daquele patife. Esta mansão grande foi construída contígua às plataformas altas do arsenal sem nenhuma saída. Mas essa maquinação do ímpio Duryodhana foi conhecida por Vidura primeiro, e foi ele que nos informou antes. O perigo do qual Kshatri nos preveniu está agora à nossa porta. Salva-nos sem Poroshana ter conhecimento disso. Ao ouvir essas palavras, o mineiro disse, que assim seja, e começando cuidadosamente o seu trabalho de escavação, fez uma grande passagem subterrânea. E a boca daquela passagem era no centro daquela casa, e estava ao nível do chão e fechada por cima com tábuas. A boca estava assim coberta por medo de Poroshana, aquele patife que mantinha guarda constante na porta da casa. Os Pandavas costumavam dormir dentro de seus quartos com armas prontas para o uso, enquanto, durante o dia, eles saíam para caçar de floresta em floresta. Assim, ó rei, eles viveram muito cautelosamente, enganando Poroshana por uma exibição de confiança e contentamento, enquanto em realidade eles estavam desconfiados e descontentes. Nem os cidadãos de Varanavata sabiam de nada acerca daqueles planos dos Pandavas. Realmente, ninguém mais sabia de nada exceto o amigo de Vidura, aquele bom mineiro. Capítulo 150. Os Pandavas põem fogo na casa, queimando uma mulher nichada. Eles escapam. Vaisampayana disse, vendo os Pandavas vivendo lá alegremente e sem suspeitas por um ano inteiro, Poroshana ficou muito contente.
E vendo Poroshana assim muito contente, Yudhishthira, o virtuoso filho de Kunti, dirigindo-se a Bhima e Arjuna e aos gêmeos, Nakula e Sahadeva, disse: aquele patife de coração cruel foi bem enganado. Eu acho que está chegando a hora da nossa fuga. Pondo fogo no arsenal e queimando Poroshana e deixando seu corpo jazendo aqui, que nós, 6 pessoas, fujamos daqui sem sermos observados. Vaisampayana continuou: então na ocasião de uma distribuição de esmolas, ó rei, Kunti alimentou certa noite um grande número de brahmanes. Foram lá também várias senhoras que, comendo e bebendo, lá desfrutaram como quiseram, e com a permissão de Kunti voltaram às suas respectivas casas. Desejosa de obter comida, foi até lá, como se impelida pelo destino, para o banquete. No decorrer de sua viagem, uma mulher nichada, mãe de 5 filhos, acompanhada por todos os filhos. Ó rei, ela e seus filhos, embriagados com o vinho que beberam, ficaram incapazes. Privada de consciência e mais morta do que viva, ela com todos os seus filhos se deitou naquela mansão para dormir. Então quando os habitantes da casa se deitaram para dormir, começou a soprar um vento violento durante a noite. Bhima então incendiou a casa justamente onde Poroshana estava adormecido. Então o filho de Pandu incendiou a porta daquela casa de Laka. Então, ele incendiou várias partes, ao redor da mansão. Então quando os filhos de Pandu estavam certos de que a casa tinha pegado fogo em várias partes, aqueles destruidores de inimigos com sua mãe entraram na passagem subterrânea sem perda de tempo. Então o calor e o rugido do fogo se tornaram intensos e despertaram os habitantes da cidade. Vendo a casa em chamas, os cidadãos com rostos tristes começaram a dizer: o patife, Poroshana, de alma cruel, estava sob as instruções de Duryodhana e construiu sua casa para destruir os parentes de seu empregador. Ele de fato ateou o fogo a ela. Oh, que vergonha para Dhritarashtra, cujo coração é tão parcial! Ele matou queimados, como se fossem seus inimigos, os impecáveis herdeiros de Pandu. Oh, o pecaminoso, Poroshana, de alma perversa, que queimou aqueles melhores dos homens, os inocentes e confiantes príncipes, ele mesmo foi morto queimado por determinação do destino. Vaisampayana continuou: os cidadãos de Varanavata se lamentaram, o destino dos Pandavas, e ficaram lá por toda a noite circundando a casa. Os Pandavas, no entanto, acompanhados por sua mãe, saindo da passagem subterrânea, fugiram às pressas despercebidos. Mas aqueles destruidores de inimigos, por sonolência e medo, não podiam prosseguir rapidamente com sua mãe. Mas, o monarca, Bhimazena, dotado de bravura terrível e rapidez de movimento, tomou sobre seu corpo todos os seus irmãos e mãe, começou a forçar passagem através da escuridão. Colocando sua mãe em seu ombro, os gêmeos em seus lados, e Yudhishthira e Arjuna em ambos os braços, Vrikudara, de grande energia e força e dotado da velocidade do vento, começou sua marcha, quebrando as árvores com seu peito e comprimindo profundamente o solo com as batidas de seus pés.